Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Vamos dar início hoje à nossa disciplina Religiões do Mundo, que também a gente pode chamar de História das Religiões. A gente vai ver nessa disciplina o papel da religião em toda a sociedade, qual a sua influência, a sua importância. Por que a gente deve estudar religiões, né? A gente percebe que quando a gente começa a estudar essa disciplina, abre-se um leque de uma série de coisas que acontecem na sociedade, que acontecem na cultura do homem, que acontecem nos valores do homem, que acontecem na política humana, e tudo tem uma interferência da religião. Então, de acordo com a introdução que os irmãos estão vendo, o que é que nós compreendemos? Nós compreendemos que atualmente a humanidade, né, hoje tem o quê? Aproximadamente 7 bilhões de pessoas, e essa humanidade, com esses bilhões de pessoas, mesmo numa era tão moderna, né, na era da informática, da alta tecnologia, né, de grandes descobertas, mas mesmo assim a humanidade atualmente ela ainda é uma humanidade religiosa, ou seja, a religião ainda é forte dentro desse convívio humano, né? Então, o que é que nós percebemos? Nós percebemos aí um fenômeno, né? Então, a religião ela é um fenômeno. E quando a gente estuda esse fenômeno, surgem alguns questionamentos. Por exemplo, em que momento surgiu a religião? Qual a sua importância, né? A religião influencia a humanidade? Então, baseado nessas 3 perguntas, nesses 3 questionamentos, nós iremos procurar responder essas 3 perguntas, né? Então, para a gente primeiro responder essas perguntas, a gente tem que saber o conceito, a definição dessa palavra ou desse termo aí, religião. E nós temos, na realidade, 2 definições de religião que a gente vai ver agora. Então, esse termo religião, ele vai surgir em que momento da história? Ele vai surgir no século XIII depois de Cristo, né? Ela é uma palavra que tem origem numa palavra latina e não numa palavra grega. Essa palavra latina é religare. E o que significa religare em latim? Significa religar ou ligar outra vez, né? Atar, apertar, ligar bem. Então, qual é a ideia que essa palavra traz, né? A ideia é trazer uma religação do ser humano ao divino, né? É como se esse ser humano tivesse perdido aí a ligação com o divino, com o sagrado, né? Com Deus, como diz o cristianismo, e agora a religião estaria religando ele a esse ser sobrenatural, né? A esse ser divino. Então, a gente pode compreender que religião é trazer novamente o ser humano ao divino, né? Ao sagrado, aquele que é sobrenatural, aquele que está acima de todas as coisas, né? Além desse conceito aí, que é um conceito secular, que nós encontramos nos dicionários, né? Nós temos o conceito bíblico de religião. E esse conceito de religião, que o cristianismo, principalmente o cristianismo evangélico hoje, acredita, né? Está na carta de Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 27, onde Tiago vai dizer o seguinte, que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se aí da corrupção do mundo. Então, o que é que Tiago está dizendo? Tiago ele está falando de um tipo de religião, e esse tipo de religião tem tudo a ver com 2 coisas. Primeiro, a assistência social, né? E do se isolar, do se apartar do pecado, da iniquidade, da corrupção que existe aí na humanidade. É muito interessante, esse é o melhor conceito de religião que nós temos dentro do cristianismo atualmente. Ou seja, não é somente
crer em uma divindade. Religião, nesse conceito que Tiago está trazendo, não é somente acreditar em um Deus, em um ser sobrenatural, algo que está além do natural, né? Ou seja, é acreditar nessa divindade, mas também praticar assistência social e buscar a pureza, né, perante a sociedade. Aí aqui o que é que nós vamos ver, né? A gente vai ver alguns exemplos, né, de religião de acordo com o conceito secular. O conceito secular é aquele que o dicionário vai nos apresentar, que é a ideia de religar o homem a Deus, através da crença, né? Através da fé. Então, de acordo com esse conceito, a gente pode representar esse conceito de acordo com as figuras que você está vendo. Por exemplo, nós temos ali um muçulmano, né? Buscando aí a sua ligação com o seu Deus, através do que? Da oração. Em seguida, nós temos aí um templo católico, uma representação de um templo católico em um momento de missa, onde essas pessoas estão buscando aí a sua ligação com Deus, através da reza aos santos, né? A outra figura, nós temos uma figura aí representando aí o Buda, né? Ou o budismo, onde no budismo a pessoa busca essa ligação aí através da meditação. E nós temos uma outra figura que representa aí o hinduísmo, é uma hindu, né, fazendo o seu momento de reza, buscando aí a sua ligação também com o divino através das rezas e dos rituais. O que é que a gente percebeu? Nós percebemos no slide passado aí que as religiões comuns, né, as religiões seculares também, elas vão buscar a sua ligação aí com o divino, com o sobrenatural, com aquilo que eles acreditam que é Deus, apenas através ou de meditações, ou através de orações, ou através de rezas, ou através de algum tipo de ritual. Porém, vamos representar agora, nesse slide aqui, o conceito bíblico, né? O conceito bíblico, ele vai mais além do que o conceito secular de religião. Porque enquanto a definição aí secular de religião envolve apenas aquela ideia do ser humano se ligar a Deus ou ao divino, né? Ou aquilo que ele acredita ser divino e superior a tudo, né? Através de cultos, através de rituais, através de orações, através de rezas, né? Então, a definição bíblica, ela vai envolver o quê? Não somente a crença. Como eu havia falado, né? A religião, ou o conceito de religião que Tiago vai nos transmitir, não envolve somente a ideia de crer em Deus, porque todo mundo crê em Deus. Mas somente o ato de crer em Deus liga o homem a Deus. O ato da pessoa estar participando de um culto, em um momento de adoração, de oração ou de reza, ou de algum tipo de ritual, será que somente isso liga o ser humano a Deus? Então, nós vamos perceber aí, através dessas figuras, dessas imagens, que o conceito que Tiago vai nos transmitir é que religião é isso, é crer em Deus, é exercer a sua fé em alguém que é todo-poderoso, mas também a prática da assistência social. Então, o cristianismo, ele define religião de acordo com o que Tiago escreveu, né? Ele crê no Todo-Poderoso, ele acredita nesse ser sobrenatural, porém, ele deve praticar assistência social e deve se guardar aí da corrupção do mundo, né? Ou seja, ser uma pessoa pura em meio a uma sociedade tão corrupta, né? E a gente vai representar esse conceito que Tiago nos traz de religião através dessas três figuras. Nessa primeira figura, o que é que nós temos? Um grupo de cristãos aí buscando ligar-se com Deus através do quê? Da adoração e da oração. Em seguida, ele está fazendo assistência social, que é, no caso aí, dando de comer
alguém que está desamparado socialmente, morando na rua e etc. Em seguida, vem a rejeição. Então, a rejeição do quê? Da corrupção que existe no mundo, na política, não somente na política, mas a corrupção que existe dentro das instituições públicas e privadas, a desonestidade, onde a pessoa enriquece muitas vezes em detrimento de outras e assim por diante. Então, esse é o conceito de religião que o cristianismo apregoa, né, e define, conceitua aí para a sociedade. Busca-se a Deus, crê em Deus, ora a Deus, adora a Deus, faz a obra assistencial e procura se guardar da corrupção, da iniquidade que existe na humanidade, né? Mas em que momento aí vai surgir a religião? Então, aqui nesse slide, o que é que nós vamos perceber? Vamos perceber que não somente a Escritura, mas também a ciência vai concordar com a Escritura, né, em relação ao surgimento da religião. Partindo do princípio que religião envolve a crença em um Deus Todo-Poderoso, um Criador, aquele que deu origem aos céus e à terra, vamos perceber que o livro do Gênesis, quando Deus ele cria o primeiro casal humano, né, do pó da terra, né, ele faz aquele boneco de barro lá, sopra em suas narinas, né, e aquele boneco de barro ele passa a ter vida, né? A partir daquele momento, esse ser humano ele vai crer naquele que o criou. A partir de então, o que é que ele vai fazer? A partir de então, ele vai ficar ligado, né, a esse Deus através da fé. Não somente a pessoa de Adão, mas a pessoa de Eva também. Então, nota-se aí que, de acordo com o livro do Gênesis, a religião, ou seja, aquela ideia de crer em um ser sobrenatural, surge a partir do momento em que o ser humano também surge na humanidade, né, ou no mundo. Então, essa concepção bíblica aí é interessante. Por quê? Porque pesquisadores, arqueólogos, né, cientistas, eles também vão compactuar com esse pensamento. Como? Baseado aí nos achados arqueológicos, né? Então, os arqueólogos, em algum momento, naquela região ali da Mesopotâmia, né, onde hoje é chamado Iraque, né, eles, em algumas escavações, eles vão achar algumas tabuinhas, né, de argila, onde nessas tabuinhas vai contar toda a história da civilização, e os pesquisadores vão entender que ali foi a primeira civilização, e quando eles começam a estudar o que está nessas tabuinhas, o que está escrito nelas, eles também percebem também que aquele povo é um povo religioso, é um povo que acredita numa certa divindade, ou em algumas divindades. Então, o que é que eles vão entender? Eles vão entender que o ser humano, por mais primitivo que ele seja, quando ele surge no mundo, a religião também surge automaticamente. Aquela ideia de que existe um Deus, que existe um Criador, que deu origem a tudo, né? Lembrando que nesses achados aí, a localização desses achados arqueológicos, que é na antiga Mesopotâmia, é justamente onde Gênesis vai apontar para a criação de Adão e Eva. Adão e Eva, eles foram criados nessa região aí da antiga Mesopotâmia. Então, aí a arqueologia vai concordar, né, com o texto bíblico, né, informando que a religião ela surge em algum momento. Em que momento? Quando o próprio ser humano ele surge no mundo. Mas a religião ela é importante, né? Então, qual é a sua importância, né? Então, de acordo com o que foi achado, que foi encontrado, né, pelos arqueólogos, naquelas tabuinhas, né, de argila, né, eles também observaram esse fenômeno religião descrito nessas tabuinhas.
Então, eles perceberam que a religião era de grande importância na vida do povo. Por quê, né? Porque a religião, de um modo geral, ela regra a vida moral das pessoas, né? Então, o objetivo dela é o quê? É a transformação do ser humano em um ser melhor. Inclusive, praticamente, né, a gente pode dizer que quase todas as religiões, principalmente as mais antigas, elas justamente também trabalham essa ideia, essa questão da transformação moral do ser humano, ou seja, de fazer dele um ser humano de bem, uma pessoa de bem, uma pessoa de mais qualidades, né? Então, a gente percebe que os princípios morais, eles são importantíssimos, né? Na religião, porque a ideia é que o fiel, né, aquele praticante da religião, siga esses princípios. Inclusive, o que é que nós percebemos? Nós percebemos que se todos seguissem os princípios morais da sua religião, seja lá qual for, né, com certeza a sociedade ela não era o que é hoje, né? Ou seja, essas mazelas sociais que a gente vê hoje, como a miséria, a fome, a violência, talvez praticamente não existisse mais. Por quê? Porque todos os princípios morais encontrados na religião ou nas religiões, eles apontam para que o ser humano ele justamente não seja uma pessoa injusta, uma pessoa desonesta, uma pessoa sem afeto natural, né? Praticamente todas as religiões elas trabalham isso. Então, se todos praticassem essa ideia que existe nas religiões, com certeza a humanidade seria melhor. Então, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que, de um modo geral, né, todas as religiões possuem um papel importante na sociedade. Isso é fato, né? Não importa aí qual seja a religião. A gente tem que salientar aqui também que essa importância só envolve a questão moral, né? E não a questão espiritual, né? Então, todas as religiões elas vão ter essa importância, sim, na questão moral, né? Ou seja, que envolve o comportamento humano das pessoas, né? E qual seria a influência da religião? A religião é influente? E qual a intensidade dessa influência na sociedade? Em que ela influencia? Bom, a religião, na realidade, ela exerce, não é pouco, é grande, uma grande influência na sociedade em todos os aspectos, né? Então, esse fenômeno aí, religião, como a gente já percebeu, está presente na humanidade desde que o ser humano passou a existir. E, a partir de então, esse fenômeno, religião, passou a estar por trás de quase que tudo que há, ou que envolve a vida social do ser humano. Por exemplo, nós temos aí a política, né? Será que a religião ela influencia na política? Com certeza, né? Aí eu trouxe um exemplo. Um país em que a maioria dos cidadãos são de fé cristã, seja evangélica ou católica, ou outra vertente aí do cristianismo, com certeza, quem é que vai ganhar as eleições? Quando isso tem um concorrente considerado ateu, por exemplo, disputando essa eleição, com certeza o cristão vai ganhar. Por quê? Porque geralmente as pessoas elas vão eleger aqueles que possuem a sua mesma crença, a sua mesma fé. Isso é fato, nós percebemos e vemos isso na sociedade de um modo geral. No Brasil, por exemplo, é um país de maioria cristã, então se um ateu se candidatar, dificilmente ele vai ganhar as eleições, a não ser que ele não externe que é um ateu e use de um discurso quase que cristão para iludibriar, né, as pessoas. Mas a
a ideia é que sempre um cristão venha ganhar as eleições. Por quê? Por conta da religião. Então, a religião ela influencia, sim, né, nas decisões políticas. Outra coisa interessante que envolve a política e que a religião está por trás dela é a discussão aí sobre algumas leis, né, alguns projetos de lei, que é o aborto, a eutanásia, o casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Então, essas leis aí e outras também, elas nunca são aprovadas no Congresso. Por quê? Porque a religião que impera é o cristianismo. E os candidatos que lá estão são colocados por cristãos, em que sua maioria também professam ser cristão. Então, eles não aprovam essas leis, nunca, praticamente, a maioria delas nunca serão aprovadas. Por quê? Por conta do fenômeno religioso que está por trás, né? A crença, eles vão entender o quê? Eles vão entender que esses projetos aí, projetos de lei, contraria a fé deles, contraria o cristianismo, contraria o livro em que eles acreditam, que nós acreditamos ser a nossa única regra de fé e prática, né? Então, vimos aí que a religião, sim, ela tem uma grande influência, sim, na política e em todos os aspectos aí da política. Outra coisa interessante, que ela influencia até na ética, ou seja, no comportamento das pessoas, na ideia de estabelecer regras para as pessoas, né? Então, é possível ver uma grande influência da religião na ética, né? Ou seja, a sociedade, todo grupo que existe, seja ele dos mais primitivos aos mais modernos, eles vão estabelecer o que é certo, eles vão estabelecer o que é errado, mas eles vão se basear em alguma coisa. E o que é que se nota? Nota-se que essa base, essa fonte, onde eles vão dizer o que é e o que não é justamente a religião daquele povo. Então, na Índia, vamos dar o exemplo da Índia. Na Índia, não é correto matar uma vaca. É antiético matar uma vaca lá. Por quê? Porque, segundo a religião hindu, a vaca é sagrada, né? Então, ninguém consome a carne da vaca na Índia. Diferente aí do que acontece em outros países. E se alguém fizer isso lá, ele é punido. Então, vimos aí que a religião, ela influencia também na ética do ser humano, né? Na ética de um grupo, né? Um grupo vai estabelecer o que é verdadeiro, o que é falso, o que é certo, o que é errado, baseado no que eles acreditam, baseado na religião deles. O que é que a religião deles fala sobre isso? Então, eles vão estabelecer aí comportamentos baseados na religião. Outra coisa interessante que a gente vai observar é que a religião influencia até na cultura do povo, né? Então, a religião, ela envolve a cultura, ela envolve o quê? Ela envolve um conjunto de crenças, né? De valores, um conjunto de costumes, né? Que são estabelecidos aí pelo povo. Esses costumes e esses valores, eles já são estabelecidos justamente pela crença desse povo, né? Então, de acordo aí com a religião vigente daquele povo, né, a vida moral deles, ou seja, o comportamento deles, a forma deles se vestirem, né, a postura que eles vão ter perante a sociedade, o comportamento deles serão o quê? De acordo com a crença religiosa do povo. Então, percebemos o quê? Percebemos que a religião, ela realmente influencia, sim, a sociedade de um modo geral, vem influenciando desde a sociedade mais primitiva à mais moderna. E a religião hoje, não importa qual seja ela, mas a religião no sentido geral, ela ainda é forte na sociedade. O homem mais poderoso do mundo hoje é religioso, tem uma religião, tem uma crença, né? E nós sabemos
que isso ainda vai se perdurar por muito, muito tempo. Então, hoje é importante estudar a religião, por quê? Porque a gente sabe o poder que ela tem, o poder que a religião exerce sobre a vida das pessoas, né? Então, quais são as principais religiões que nós temos hoje no mundo, né? É claro que a gente não vai falar nessa disciplina de todas as religiões que existem no mundo, porque existem milhares delas, né? E algumas bem mais novas, mas a gente vai focar nas principais religiões, ou as mais antigas, ou as que mais têm influência na sociedade moderna. Quais são elas? Nós temos aqui o Zen budismo, né? Que é um ramo aí do budismo que é muito influente. Temos o hinduísmo Vedanta também. O judaísmo, que ainda não são tão grandes, mas ainda exerce muita influência na sociedade. E temos as religiões africanas tradicionais também, que também exerceu muita influência, inclusive no Brasil. E também temos aqui o ateísmo, que é um tipo de religião secular. Uma outra religião que nasceu já no século XIX é o mormonismo, né? Também muito influente na humanidade. E uma outra é a Testemunho de Jeová. A Testemunho de Jeová também é uma religião aí do século XIX, que exerceu e ainda exerce muita influência na sociedade. Uma outra que é pouco conhecida, mas que também tem grande influência, não muito no Brasil, é a Igreja de Cristo Cientista, né? E a que tem mais influência atualmente, né, é o cristianismo, né? Então, eu espero que os irmãos tenham compreendido até esse momento a nossa aula. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.